Conversamos com a advogada Cláudia Antonini, ex-conselheira do Comites de Porto Alegre, mas que não, obviamente, devido à sua atividade na área, não se desligou e não se desliga da comunidade italiana, pelo contrário. Ela está acompanhando de perto as questões que envolvem a comunidade em relação ao Consulado Geral da Itália em Porto Alegre, que parece que cada vez diminui mais de funcionários e o atendimento é precário. Está também na fase de mudança de consulado, de cônsul ali. Como é que está a questão, Antonini? Olá, Peron. Boa tarde a todos, bom dia a todos, de onde estiverem. Bem, a questão é a seguinte, eu te falei sobre isso porque me preocupa muito a situação que o nosso consulado enfrenta e a forma desumana quase com a qual os funcionários têm que trabalhar em virtude do baixo número de funcionários. Eu fiz aqui um resumo, eu me permito aqui de ler, porque a minha memória não é boa. Nós tínhamos, lá por 2018, 2017, Federico, Giuseppe, Ana, Marco, Maria Rosária, Patrícia. 5 funcionários, 5 concursados que não foram substituídos. Tivemos 4 aposentados de lá para cá também. Laura, Zacaria, Ângela e Ângelo. Ficaram de todos os funcionários concursados no consulado somente 7. Samuele, Deise, Eugênia, Telmo, Loici, Clóvis e Alessandro. Então, o consulado de Porto Alegre, que ao longo desses anos ganhou muitos cidadãos, especialmente no período em que o cônsul anterior estava trabalhando, porque depois tivemos a pandemia e todos esses fatos, ele, ao invés de melhorar sua estrutura, de ter mais funcionários para atender a população local, ele diminuiu, ele está 1/3 do que era. 7 funcionários para atender 100 mil residentes que seguem nascendo, casando, falecendo, divorciando, mudando de endereço, pedindo renovação de passaporte ou emissão de passaporte, além de outras atividades, é impossível para a sede da segunda maior população de ítalo-descendentes no Brasil estar sendo atendida por esse número de funcionários. É desumano para os funcionários, é desumano para o cidadão que deve ser atendido. Então, temos que fazer um apelo para que seja vista a situação. Olha, eu fiz um apanhado, Telmo, funcionário Telmo é responsável sozinho por todo o setor de passaportes, por uma comunidade de 100 mil pessoas. A funcionária Eugênia, sozinha, Aire e passaporte também, e publicações, a Deise, o setor de cidadania, naturalização e trentinos. Uma só pessoa para um estado como o Rio Grande do Sul, que tem uma comunidade italiana de 3 a 4 milhões de descendentes, 100 mil já reconhecidos, que seguem usando esses serviços, tá? O Clóvis com todo o arquivo do consulado, E o Samuel, eu acho que ele está no setor contábil, tá? Então, como é possível? A Loici é a secretária do cônsul, E o Alessandro, que é do setor contábil, é o único que veio de Roma, além do cônsul. Os outros são funcionários locais, Como é possível um consulado com 100 mil italianos residentes ser atendido por 7 funcionários do cônsul, sendo que 2 estão destinados à contabilidade? Como é humanamente possível? Como esse funcionário se sente sob a pressão que recebe, às vezes acusado de não trabalhar, de não querer atender, de obstaculizar? Na verdade, eles estão obstaculizados pela condição que enfrentam, Em um consulado assim, poucas pessoas têm acesso a certos poderes, por exemplo, acessar a PEC, que é o Correio Eletrônico Certificado. Como fica a quantidade de trabalho, de envio de documentos, recepção, resposta, que tem que ser feita por esses funcionários que têm acesso para as prefeituras italianas, para as transcrições de documentos, por exemplo. Sabemos que há um grande atraso na transcrição de atos, ou até a impossibilidade de controle do resultado da transcrição em virtude do número de funcionários. Você imagina que com a pressão e a necessidade de registrar menores, de registrar atos importantes que trazem tutela para o registrado, você não pode deixar um menor de idade sem a tutela, Você não pode deixar a situação civil do italiano desatualizada. Então, é um momento em que nós temos que olhar para esses consulados e me preocupa a necessidade, por exemplo, que vem dita que temos que ter um SPID até o final do ano,
Essas pessoas todas sequer estão com o endereço atualizado, com o estado civil atualizado, né? Muitas não fizeram o código fiscal no consulado. Como o consulado vai atender esta demanda? Estou com um pé aqui e um pé lá, sim. Tem um escritório em Porto Alegre, a sede maior, agora vamos ter em outros lugares, e outra em Roma. Mas as pessoas são da minha comunidade. Elas não conseguem a prestação do serviço, elas não conseguem fazer o que tem que ser feito. Elas estão desassistidas e os funcionários em uma situação de caos. Agora vem o novo cônsul, o doutor Valério Caruso, que seja bem-vindo e que brigue para que a nossa estrutura aumente e possa atender a comunidade. Isso é um apelo que se faz, né, ao Ministério, porque realmente a situação é precária. Teríamos que colocar mais gente nessa briga, né, doutor Antonini? Nós temos aí a representação parlamentar, nós temos aí os nossos representantes, comitês, CGI, etc. e tal, e o serviço consular não é gratuito, até para a cidadania se cobra uma taxa. Quer dizer, você fala em 100 mil que são registrados, mas quantos milhões existem de perspectiva que poderiam estar entrando também, obviamente, demandando serviços? Que diferença dos tempos em que se pregava facilidade e simplicidade na época do Occhipinti? Eu não sei se você gostaria de traçar um paralelo sobre isso. Então, houve uma grande abertura para a comunidade no período em que Occhipinti foi nosso cônsul. Ele realmente esteve junto com a comunidade, mas ele se preocupou em dinamizar o serviço consular, né? Em trazer mais celeridade. E isso é necessário. A Itália, como sempre, ainda não conseguiu perder a visão míope de que não somos um recurso, um país que envelhece, que tem escassez de mão de obra, né? Em que tem que lidar com questões migratórias aqui muito graves, que, aliás, são aquelas até que fazem surgir o debate sobre a legislação relativa à cidadania. Toda vez que o debate surge, é sempre em relação aos filhos dos que estão aqui na Itália, né, de estrangeiros que se transferiram para a Itália. Então, o consulado agindo bem, as pessoas que pedem cidadania, me perdoe, mas você sabe, são pessoas que têm bem-estar social, são pessoas, na maioria dos casos, formadas, são cérebros vivos, atuantes, que podem atuar muito bem aqui. Muita gente tem a ideia distorcida que o descendente faz a cidadania para poder entrar nos Estados Unidos sem visto, né? Essa é a maior fala, que não, vocês não estão interessados na Itália, não estão interessados na cidadania italiana, estão interessados só nas facilitações do passaporte, né? Eu discordo frontalmente, eu acho que não há uma política italiana para trazer aqui para o Estado italiano pessoas formadas, jovens, ativas, renovar esse país, trazer força de trabalho. Isso é uma visão que tem que ser mudada, que tem que ser entendida. E enquanto os consulados estiverem desta forma como estão, as pessoas acabam tendo que fazer processos com outros formatos, em vez de ter o processo simplificado e a Itália ter a disponibilidade legal de toda essa juventude que a imigração traz, né? Famílias jovens, formadas, com bem-estar social, que poderiam ser um grande capital para a Itália, né? E não um problema, né? Porque acaba se tornando um problema quando o consulado se encontra nas condições que o nosso consulado de Porto Alegre. Eu me compadeço dos amigos que trabalham no consulado, né? Pessoas muito empenhadas e sérias que trabalham nessa condição, né? Às vezes, má vontade, não querem me atender. Eu discordo, eu acho que eles fazem o trabalho deles em uma situação que é de eterna emergência. Eles vivem na urgência, na emergência, no caso grave, porque eles não conseguem ter tranquilidade para exercer o trabalho deles de forma humana, de forma possível. Eu acho terrível a nossa situação, viu, Peron? Espero que o novo cônsul venha com ideias jovens, né, para informatizar, para ampliar, para trazer um acesso mais simples, para não desconfiar, né, do cidadão, né? Quantas vezes a gente ouve coisas absurdas sobre falsificação de documentos, sobre percursos não aptos? Na verdade, sim, consultar, mas qual a apostila diária que traz a autoridade para o Brasil? Se a apostila é válida, você hoje checa informaticamente, não há mais a necessidade de ter esse tipo de comportamento. Nós temos instrumentos válidos para o controle, e quem os infringe tem a lei para
fazer com que essas pessoas recebam a sua punição. Então, tem que mudar a ótica, mudar a visão, dizer que nós somos iguais. Não quando se refere, quando conversa com a gente, dizer, o meu país. Não, é o nosso país, a nossa Itália. Enquanto não mudar essa visão, teremos problemas. Esperamos que esse novo cônsul venha com vontade de defender a nossa estrutura e trazer um melhor atendimento para o nosso consulado de Porto Alegre.